Esqueça tudo o que você viu nos sucessos de bilheteria de Hollywood. Venderam a você um mito bonito sobre 300 heróis, para que você nunca soubesse a verdade sobre o que realmente aconteceu. A história que estamos prestes a revelar não é um épico de bravura. É uma crônica de loucura, covardia, erros monstruosos de comando e terror animal. Por que os livros de história preferem se calar sobre a Batalha de Plateias, embora tenha sido ela, e não as Termópilas, que salvou a civilização ocidental? Porque essa verdade é desconfortável demais. Aqui, o maior exército da Grécia não realiza façanhas, mas enlouquece de sede, tentando beber a própria urina. Aqui, generais espartanos choram de impotência, enquanto seus homens são fuzilados como alvos em um estande de tiro. Aqui, a vitória não é obtida em um duelo nobre, mas em um massacre, mais parecido com um abate industrial de gado, onde não se faziam prisioneiros, mas se exterminavam povos inteiros. Você saberá sobre a noite do grande caos, quando tropas de elite se transformaram em uma multidão descontrolada, e como uma única pedra, atirada aos pés de um comandante, quase destruiu toda a Hélade. Este é um relato de um triunfo, do qual os próprios vencedores se envergonham. Veja esta história até o fim, para ver a verdadeira face da guerra antiga, suja de lama e sangue, sobre a qual é costume manter silêncio. Bem-vindo a uma realidade que é mais assustadora que qualquer ficção. Venderam a você uma bela mentira. O mito hollywoodiano de como um punhado de heróis seminu salvou a civilização em um desfiladeiro de fogo. Você viu esse filme? Você conhece aquela cena. O rei Leônidas grita na cara da morte. A lança corta o ar. Sobem os créditos. Fim. Catarse. Disseram a você que o sacrifício dos 300 espartanos parou a máquina persa. Mas olhe pela janela. Olhe para a fumaça subindo no horizonte. Respire este ar. Ele cheira a queimado, não a vitória. A verdade é que as Termópilas não pararam a guerra. Elas nem sequer a desaceleraram. Foi apenas uma vírgula sangrenta na sentença que o Império Persa decretou para a Grécia. Leônidas está morto. Sua cabeça está espetada em uma estaca, e seu corpo apodrece em algum lugar na poeira da estrada. Os 300 espartanos estão mortos. Seus ossos embranquecem ao sol, enquanto o mundo continua a desmoronar. Estamos no ano 479 a.C., e a situação não é apenas ruim, é catastrófica. Imagine uma manhã em que você acorda e percebe: o pesadelo não acabou. O grande rei Xerxes foi embora, sim. Ele levou parte da frota e voltou para a Ásia para beber vinho e governar o mundo. Mas ele deixou aqui a sua faca. A faca mais afiada, mais enferrujada e mais cruel de seu arsenal. O general Mardônio. E Mardônio não ficou sozinho. Com ele ficou o exército. Não aqueles figurantes coloridos das lendas que morrem aos montes com um único golpe de escudo. Não. Com ele ficou a elite profissional. Os melhores assassinos da Ásia. A cavalaria, cujo tropel faz a terra tremer. A infantaria, que marchou da Índia ao mar Egeu, deixando terra arrasada por onde passava. Quantos são? Heródoto lhe dirá: 300.000. Historiadores modernos farão caretas e dirão: menos, talvez 100.000, talvez 80.000. Mas que diferença faz se você está na formação e diante de você há um mar vivo de aço e couro que se estende além do horizonte? 300.000 ou 100.000 são apenas números. A realidade é uma floresta de lanças que encobre o sol. A realidade é a consciência de que para cada hoplita grego há 3, 4, 5 soldados profissionais inimigos que comem o seu pão, dormem com suas mulheres e rezam para deuses estranhos na sua terra. A Grécia está de joelhos. Atenas, a maior cidade da antiguidade, o berço da democracia, foi queimada até o chão. 2 vezes. A Acrópole foi transformada em ruínas negras. As estátuas dos deuses estão quebradas, os templos profanados. A oliveira sagrada, símbolo da cidade, está carbonizada. Os habitantes de Atenas são refugiados, amontoados na ilha de Salamina, olhando através do estreito para as cinzas do que um dia foi seu lar.
Eles não têm teto, a comida está acabando, e o que é pior, a esperança está acabando. Porque o inverno foi longo. Mardônio não é apenas um guerreiro, é um predador inteligente. Ele passou o inverno nas planícies da Tessália, alimentando seus cavalos com grãos gregos. Ele esperou. Ele jogou um jogo diplomático, oferecendo aos atenienses ouro e poder se traíssem o resto da Grécia. Por que morrer por uma cidade destruída, quando se pode se tornar um governador do rei? A tentação da traição paira no ar, mais densa que o cheiro de corpos em decomposição. O medo paralisou a Hélade. Não é aquele medo heróico que faz segurar a espada com mais força. É um horror pegajoso e frio que faz os braços caírem. Pergunte a si mesmo: você conseguiria ficar parado, sabendo que sua morte não mudaria nada? As Termópilas provaram uma coisa terrível. Pode-se lutar como um leão. Pode-se morrer como um deus. Mas se houver inimigos demais, eles simplesmente passarão por cima do seu cadáver e seguirão em frente. O mito da invencibilidade dos espartanos rachou. Sim, eles mataram muitos persas, mas os persas ainda estão aqui. Eles ocupam a Beócia, controlam o norte, sentem-se donos da situação. A aliança grega está rachando. Cada cidade-estado pensa apenas em si mesma. Não é uma liga da justiça, é um pote de aranhas unidas apenas por uma coisa: a perspectiva de serem esmagadas pela bota persa. A atmosfera dessa época é de ressaca. Uma ressaca pesada e dolorosa após o mito embriagante da própria excepcionalidade. Os gregos de repente perceberam que são mortais, que seus deuses estão em silêncio, que sua aclamada falange pode ser contornada, cercada e fuzilada por arcos de uma distância segura. Mardônio sabe disso. Ele despreza os gregos. Para ele, são crianças briguentas que lutam entre si, enquanto os adultos dividem sua herança. Ele escreve cartas cheias de veneno e ameaças. Ele manobra. Ele está pronto para dar o golpe final, que transformará a Hélade em mais uma satrapia do Império, onde a democracia será lembrada como uma piada estúpida. Em meio a esse caos, sujeira e desespero, em algum lugar ao sul, além do estreito istmo, está Esparta. A silenciosa, sombria e egoísta Esparta. A única força capaz de desafiar a máquina persa. Mas os espartanos não têm pressa. Eles estão construindo um muro. Enquanto Atenas queima, enquanto o norte da Grécia geme sob o jugo dos ocupantes, os melhores guerreiros do mundo misturam argamassa e assentam pedras, esperando se proteger atrás das fortificações no istmo. Eles acreditam que podem trancar o Peloponeso e deixar o resto da Grécia para ser devorada pelos lobos. Isso é traição? Isso é pragmatismo? É covardia disfarçada de estratégia? Mas a história é uma dama irônica. Ela não permitirá que ninguém fique de fora. O mecanismo foi acionado. As engrenagens do destino, lubrificadas pelo sangue de Leônidas, começam a girar, moendo vidas humanas. O verão se aproxima. Os campos secam, tornando-se o palco ideal para a cavalaria. Mardônio marcha para o sul. Ele vem para terminar o que Xerxes começou. E desta vez, não haverá um desfiladeiro estreito onde esconder a inferioridade numérica. Desta vez, terá que ser em campo aberto. Num campo onde a morte não vem com o rosto de um herói, mas com 1000 máscaras sem rosto. A Grécia prendeu a respiração. Nos templos, abate-se gado, tentando adivinhar nas entranhas das vítimas ao menos uma gota de sorte dos deuses. Mas o fígado do bode está preto, e os sacerdotes escondem os olhos. O tempo dos heróis passou. Chegou o tempo dos carniceiros. E enquanto os políticos discutem e os generais desenham mapas na areia, as pessoas comuns afiam as espadas, sabendo que este verão será o último para a maioria delas. A sombra de uma ameaça gigantesca cobriu a terra. E nessa sombra, amadurece uma batalha que salvará o Ocidente ou o enterrará para sempre. A batalha que você esqueceu, para lembrar o belo conto de fadas sobre 300 mortos. Bem-vindo à realidade. Bem-vindo ao ano 479.
Bem-vindo ao inferno, que antecedeu Plateias. Enquanto o resto da Grécia se afogava em sangue e cinzas, Esparta estava ocupada com algo muito importante. Ela empilhava pedras. No estreito istmo que separa a península do Peloponeso do continente, o trabalho fervilhava. Os melhores guerreiros do mundo, criados para matar com um único golpe, transformaram-se em pedreiros. Eles construíam um muro alto, grosso e intransponível. Era um monumento não à coragem, mas ao maior egoísmo da história da antiguidade. A lógica espartana era fria como o aço de seus chifos. Que Atenas queime. Que a Beócia e a Tessália se tornem escravas. Que o mundo inteiro vá para o inferno. O importante é que Esparta sobreviva atrás de seu muro. Eles planejavam trancar os portões e assistir a maré persa se quebrar contra as pedras sem molhar suas sandálias. Você achava que Esparta era o escudo da Hélade? Não. Naquele momento, Esparta era o seu principal problema. Os atenienses, que haviam perdido casas, templos e terras, olhavam para essa construção com uma fúria impotente. Seus embaixadores chegaram a Lacedemônia não para pedir, mas para exigir. Imagine esta cena. Diplomatas atenienses, empoeirados e cansados, estão diante dos Éforos, os velhos e conservadores governantes de Esparta. Os atenienses falam de honra, de aliança, de juramentos. E os espartanos? Eles celebram as Jacíntias, um feriado religioso. Danças, sacrifícios, hinos a Apolo. Não podemos lutar, estamos em festa, dizem eles. Era a desculpa perfeita, polida por séculos. Não burocrático, que custou a vida de milhares de pessoas. Mas Atenas tinha um trunfo. Um trunfo que poderia virar o tabuleiro. A frota mais poderosa da região. E então os embaixadores atenienses jogaram seu ultimato na mesa. Não soava como um pedido de ajuda, mas como a ameaça de um chantagista. Se vocês, espartanos, não saírem para lutar na Beócia, faremos a paz com Mardónio. Entregaremos nossos navios a ele, e então seu muro no istmo se tornará a pilha de pedras mais cara e inútil do mundo. Porque os persas simplesmente o contornarão pelo mar e desembarcarão na sua retaguarda. O silêncio que pairou após essas palavras era mais pesado que qualquer escudo. Foi o momento da verdade. Os éforos espartanos, esses velhos astutos, de repente entenderam a aritmética simples da guerra. O muro é inútil sem a frota. A frota está com Atenas. Se Atenas trai, Esparta morre. Heroísmo não tem nada a ver com isso. Apenas cálculo nu e cru. Sobrevivência. E então acontece o que os historiadores até hoje chamam de milagre e os cínicos de uma operação especial brilhante. A noite muda tudo. Na manhã seguinte ao ultimato, os embaixadores atenienses foram aos Éforos para dizer seu último adeus e anunciar o rompimento da aliança. Eles estavam prontos para cuspir na cara dos aliados e ir embora. Mas os Éforos os receberam com rostos de pedra e um sorriso estranho. Com o que vocês estão preocupados? Perguntaram eles. Nosso exército já está marchando. Eles já estão na fronteira, em Oresteion, indo ao encontro dos bárbaros. Os atenienses ficaram estupefatos. Como? Quando? À noite. Enquanto os embaixadores dormiam, enquanto os espiões persas, que não eram poucos na cidade, cochilavam, os portões de Esparta se abriram. Deles não saiu apenas um exército, saiu um Leviatã. Esqueça os 300 espartanos. Aquilo foi apenas um reconhecimento em força. Agora Esparta colocou tudo o que tinha. 5.000 espartiatas. 5.000 cidadãos plenos, a elite da elite. Cada um treinado desde a infância para ser a máquina de matar perfeita. Nunca antes e nunca depois, Esparta levou tantos de seus filhos a campo. Mas isso não era tudo. Ao lado de cada espartiata marchavam 7 ilotas, 7 escravos, armados como infantaria leve, carregando escudos, provisões e ódio em seus corações. 35.000 ilotas, e mais 5.000 periecos, habitantes livres da Lacônia.
45.000 homens. E isso apenas de Esparta. Junto com os aliados, o exército grego que fluía para o istmo contava, segundo Heródoto, com cerca de 110.000 homens. 110.000. Você consegue imaginar esse estrondo? Não é o bater de cascos de 300 cavalos. É um terremoto. A batida rítmica e pesada de dezenas de milhares de pés, que levanta a poeira até os céus e encobre o sol. À frente dessa armada não ia um rei. Leônidas estava morto. Seu filho Plistarco ainda era uma criança. O regente liderava o exército. Pausânias, o homem destinado a se tornar a figura mais controversa desta guerra. Ele não era um herói no sentido habitual. Ele era ambicioso, cruel, arrogante e perigoso. Ele ansiava por uma glória que ofuscasse a façanha de seu tio Leônidas. Ele não precisava de uma morte bonita. Ele precisava de uma vitória total. Pausânias olhava para esse exército não como defensores da liberdade, mas como um instrumento de seu poder pessoal. E esse instrumento era assustadoramente eficaz. Imagine essa marcha noturna, sem tochas, sem canções, silêncio total, quebrado apenas pelo tilintar do bronze e o ranger do couro. Disciplina espartana em ação. 5.000 senhores e 35.000 escravos marcham na mesma formação para matar um inimigo comum. Um paradoxo que explode a mente. Escravos indo morrer pela liberdade de seus senhores, para que estes pudessem continuar a mantê-los na escravidão. Mas diante da ameaça persa, até o ódio de classe fica em segundo plano. Ou talvez os ilotas simplesmente temessem os chicotes espartanos mais do que as espadas persas? Quem sabe? A história não preservou as vozes dos escravos. Ela preservou apenas o tropel de seus pés. Mardônio, sentado em Atenas, soube do avanço dos espartanos tarde demais. Seus espiões falharam. O elemento surpresa funcionou. O general persa entendeu. O jogo mudou. O gigante adormecido acordou. Os espartanos não apenas saíram de casa. Eles estão vindo buscar a cabeça dele. E eles não vêm para morrer, como nas Termópilas. Eles vêm para matar. Mardônio toma uma decisão imediata. Atenas não é mais necessária. A cidade é novamente incendiada. Desta vez, definitivamente. Muralhas derrubadas, templos explodidos. Os persas partem. Eles recuam para a Beócia, para as planícies ao redor da cidade de Plateias. Para onde sua cavalaria poderá se desdobrar? Para onde há espaço para manobra? Mardônio escolhe o campo de batalha. Ele convida os gregos para sua armadilha. Querem brigar? É como se ele dissesse: venham até mim, em terreno plano, onde meus cavalos pisotearão vocês na lama. O exército grego, sob o comando de Pausânias, move-se para o norte. Juntam-se a ele os atenienses, 8.000 hoplitas sob o comando de Aristides, um homem com reputação de honestidade cristalina, o oposto completo do astuto Pausânias. Duas forças completamente diferentes, a oligarquia terrestre e a democracia marítima, soldadas pelo medo e pela necessidade. Eles se odeiam, mas odeiam os persas um pouco mais. Eles passam pelas ruínas, pelas aldeias queimadas, pelos campos onde a colheita não colhida apodrece. O ar está denso de calor e moscas. Há pouca água, mas eles marcham. Passo a passo, falange após falange. Um rio de bronze flui em direção ao Citeron, a cordilheira que separa a Ática da Beócia. Quando subiram ao desfiladeiro e olharam para baixo, para o vale do rio Asopo, muitos perderam o fôlego. Embaixo, até onde a vista alcançava, estendia-se o acampamento persa. Milhares de tendas, um enorme forte de madeira construído por Mardônio. E gente, um número incalculável de gente. O brilho do ouro, as roupas coloridas de medos, báctrios, indianos, sacas. Todo o Oriente se reuniu aqui para dar a última batalha ao Ocidente. Pausânias parou o exército nas encostas das montanhas. Descer para a planície era suicídio. A cavalaria de Mardônio rasgaria a falange em pedaços, antes mesmo que ela conseguisse se formar.
Os gregos ocuparam posições nas alturas, onde a cavalaria tinha dificuldade em atuar. Eles se agarraram às encostas rochosas como cabras montesas. 2 exércitos paralisados, um em frente ao outro. Em cima, 100.000 gregos, blindados em bronze, exaustos pela sede e por conflitos internos. Embaixo, a enorme e heterogênea horda do Império, liderada por um dos melhores táticos de seu tempo. Entre eles, o Vale do Rio Assopo, terra de ninguém, zona da morte. Ninguém queria dar o primeiro passo. Mardônio esperava que os gregos descessem. Pausânias esperava que os persas subissem. Começava um jogo de encarar, cuja aposta era o destino de um continente inteiro. Mas não era apenas um jogo, era uma tortura de espera. O sol queimava impiedosamente, a água nos cantis aquecia até a temperatura da urina, e os nervos se esticavam como a corda de um arco antes do disparo. Nesse silêncio, quebrado apenas pelo relinchar dos cavalos lá embaixo e pelas orações lá em cima, nascia a batalha que deveria lavar a vergonha das Termópilas. Mas por enquanto havia apenas poeira, suor e o olhar pesado de 2 predadores prontos para se atracarem nas gargantas um do outro. Bem-vindo à antessala do inferno. Bem-vindo ao sopé do Citeron. Foi a batalha mais estranha da história. A batalha que não existiu. Imagina 2 exércitos gigantes, travados em um abraço mortal, mas sem desferir um golpe. 110.000 gregos, agarrados aos contrafortes rochosos do Monte Citeron, como náufragos jogados na praia. Embaixo, no amplo e fértil vale do rio Asopo, desenrolava-se um oceano de poder persa. Não era apenas geografia, era um tabuleiro de xadrez tático, onde qualquer movimento errado significava checkmate. E o checkmate, aqui, era a morte. A situação é simples e assassina ao mesmo tempo. A falange grega é o tanque da antiguidade. Uma parede de escudos, uma floresta de lanças, uma massa monolítica, capaz de derrubar tudo em seu caminho. Mas esse tanque não tem lagartas. Ele é desajeitado. Se a falange descer para a planície, a cavalaria persa atacará pelo flanco, pela retaguarda, romperá a formação e fuzilará os hoplitas como perdizes. Por isso os gregos ficam na montanha. Lá, entre pedras e arbustos espinhosos, a cavalaria é inútil. Lá eles estão seguros. Mas lá não tem água. Mardônio também não é idiota. Ele vê os gregos. Ele sabe que se mandar sua infantaria atacar essas encostas íngremes, os espartanos e atenienses os chutarão ladeira abaixo. Os persas têm lanças curtas, escudos de vime e nenhuma armadura pesada. No combate corpo a corpo em uma trilha estreita, um espartano vale por 10 persas. Mardônio entende isso. Ele precisa da planície. Ele precisa que essas mulas teimosas e blindadas em ferro desçam até ele no vale. E começa o jogo de encarar. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Você já carregou 30 quilos de bronze sob o sol de julho da Grécia? Imagine isso. Você veste uma armadura de linho impregnada com cola, que não respira. Na cabeça, um capacete que se transforma em um forno, onde seu cérebro ferve lentamente. O suor inunda os olhos, cáustico e salgado. A boca se enche de poeira. Você está ombro a ombro com o vizinho. Sente o cheiro dele. Cheiro de medo, de corpo sujo e alho. E você espera. Você olha para baixo, para o rio Assopo, onde os inimigos dão de beber aos seus cavalos, banham-se e riem. E sua garganta está tão seca que a língua parece uma lixa. Isso não é um épico heróico, é tortura. Mardônio brinca com os gregos como um gato farto com um rato encurralado. Ele não ataca com força total. Para quê? O tempo trabalha a seu favor. Ele tem as costas cobertas por todo o império, comboios de comida, acesso livre à água. Os gregos têm estômagos vazios e sol escaldante. O comandante persa inicia uma guerra psicológica. Ele envia esquadrões de arqueiros a cavalo para o sopé das colinas. Eles não entram em combate. Eles galopam até a distância de tiro,
lançam uma nuvem de flechas e fogem com gargalhadas selvagens. As flechas batem nos escudos como granizo em um telhado de zinco. Às vezes encontram uma brecha na armadura. Alguém grita, cai, agoniza. A formação se fecha. Não se pode revidar. Não se pode sair da formação. Não há ordem de ataque. É um teste de disciplina que faz estourar os vasos sanguíneos nos olhos. Fique e aguente. Fique e veja seus camaradas sangrarem. Mas não ouse dar um passo à frente, ou você condenará a todos. E o que fazem os comandantes? Pausanias e Mardônio estão ocupados com o que se pode chamar de espionagem religiosa. Ambos oferecem sacrifícios. Heródoto descreve isso com uma ironia sombria. O adivinho grego Tisamenos corta touros, olha para o fígado e diz: os sinais são favoráveis para a defesa. Se atacarmos, perderemos. No acampamento persa, um adivinho grego desertor, Egesistrato, sim, profetas mercenários eram a norma, faz a mesma coisa e diz a Mardônio: não ataque, fique na defesa. Os deuses pareciam ter feito um pacto de não agressão, ou simplesmente ninguém queria assumir a responsabilidade pelo início do massacre. 8 dias, 10 dias. A tensão torna-se fisicamente palpável. O ar entre os dois exércitos zune como uma corda esticada, pronta para arrebentar e chicotear os rostos. O suprimento do exército grego começa a falhar. Os comboios de comida que vêm pelos desfiladeiros do Citeron são interceptados pela cavalaria persa. Os gregos começam a passar fome. Quase não há água nas alturas. A única fonte acessível, o riacho de Gargafia, fica na depressão, perigosamente perto do inimigo. Cada gole é pago com o risco de levar uma flecha no pescoço. Mardônio sente o cheiro do desespero. Ele vê como essa gigantesca serpente de bronze oscila nas encostas. Ele decide aumentar a pressão. Ele ordena envenenar a água? Não, ainda não. Ele faz algo pior. Ele os insulta. Ele envia um arauto que grita para todo o vale, dirigindo-se aos espartanos: onde está a famosa bravura de vocês? Vocês, que afirmam não conhecer o medo, por que se escondem nas montanhas como mulheres assustadas? Desçam. Vamos resolver essa disputa honestamente. 1 contra 1. Número igual contra número igual. Os espartanos ficam em silêncio. Esse silêncio é mais assustador que qualquer grito. Pausanias proíbe responder. Ele sabe que é uma armadilha. Luta honesta? Na guerra não existem lutas honestas. Existem apenas vitórias e derrotas. Se eles descerem, serão destruídos. Pausanias engole os insultos. Ele permite que o chamem de covarde. Ele permite que seus homens fervam de raiva. É um risco enorme. Um exército construído sobre um código de honra pode se rebelar contra um comandante que não lhes permite lavar o insulto com sangue. No acampamento grego começam as discussões. Os atenienses exigem ação. Os megarenses reclamam da posição. A aliança está rachando. Todos olham para Pausanias. Como ele entrará para a história? Como um estrategista genial que esperou o momento certo? Ou como um covarde que deixou morrer de fome o maior exército da Hélade, sem nunca desembainhar a espada? E lá embaixo, na tenda dourada, Mardônio perde a paciência. Ele se cansou de esperar. Cansou de olhar para esses bárbaros teimosos nas rochas. Ele decide que é hora de acabar com o jogo de encarar. Se o rato não vai ao gato, o gato o tirará da toca com fumaça. Ele chama o comandante de sua cavalaria de elite, um gigante blindado em escamas chamado Masístio. A ordem é simples. Teste-os de verdade. Não apenas atire, mas bata. Encontre o elo fraco. Faça-os se mexerem. O sol se inclina para o poente do 11º dia. As sombras das montanhas do Citeron rastejam sobre o vale, cobrindo o acampamento persa. Mas para os gregos, a escuridão não vem do céu. Ela vem de baixo. O estrondo de 1000 cascos, que a princípio parece um trovão distante, aumenta. A terra começa a tremer. Os cavaleiros de Masístio, brilhando em ouro e bronze, separam-se da massa persa e sobem a encosta, direto para as posições dos megarenses.
o elo mais vulnerável da corrente grega. O tempo de espera acabou. O tempo da diplomacia expirou. O xadrez foi jogado para fora da mesa. Agora começará uma briga sangrenta na lama. E o primeiro golpe não será contra os indestrutíveis espartanos, mas contra aqueles que estão menos preparados para recebê-lo. Sinta como o ritmo do coração muda. Batida, pausa, batida. Não é mais treinamento. É a morte galopando em direção às posições gregas. E ela já está aqui. O golpe atingiu onde a armadura era mais fina. Os megarenses. 3.000 homens de uma pequena cidade comercial, que por acaso se viram no setor mais perigoso da frente, numa encosta suave, onde levava a única estrada vinda da planície. Foi exatamente aqui, como água rompendo uma represa, que a cavalaria persa jorrou. Não foi uma batalha no sentido habitual. Foi uma execução. Os megarenses ficaram em formação cerrada, com as lanças apontadas. Mas de que serve uma lança contra um inimigo que não chega perto? Os cavaleiros de Masístio circulavam ao redor deles como vespões ao redor de um urso. Eles avançavam, disparavam flechas e fugiam antes que o pesado dardo grego pudesse cortar o ar. Os megarenses morriam sem poder revidar. Os escudos viravam almofadas de alfinetes. Homens caíam, engasgando com o sangue, e a formação se fechava sobre seus corpos, tornando-se cada vez mais estreita e fina. No ar, pairava o monótono e enlouquecedor assobio das flechas e o estrondo dos cascos. Mensageiros megarenses, sujos, com os olhos arregalados de terror, correram até Pausânias. A mensagem deles era simples e terrível como uma sentença. Não podemos aguentar. Se você não enviar ajuda, nós vamos embora. Vamos simplesmente largar os escudos e correr. Foi o momento em que tudo poderia desmoronar. O pânico é contagioso. Se os megarenses correrem, abrir-se-á um buraco na parede de escudos grega, por onde jorrará todo o exército de Mardônio. Pausânias, esse cínico espartano frio, entendeu. É preciso tapar a brecha com carne. Mas carne de quem? Quem se voluntariaria para ir sob essa chuva de morte? E foi aqui que a máquina militar espartana funcionou. Ou, mais precisamente, aquela mistura de orgulho e disciplina na qual ela se sustentava. Um destacamento de infantaria pesada avançou para ajudar os aliados que pereciam. Foi um movimento lento e sombrio de uma geleira de bronze. Eles desciam a encosta, ao encontro da morte galopante, sabendo que suas armaduras eram a única coisa que os separava do nada. No centro desse turbilhão, elevando-se sobre homens e cavalos, cavalgava Masístio. O comandante persa era magnífico e terrível. Ele montava um garanhão niseano com freio de ouro. Sua armadura não era apenas proteção, mas uma obra de arte. Escamas douradas sobre uma túnica púrpura. Ele era a encarnação do poder imperial, um semideus que desceu à terra para esmagar vermes. Ele ria, olhando para as tentativas desajeitadas dos gregos de alcançá-lo. Ele se sentia invulnerável. Mas a guerra odeia a perfeição. A guerra ama o caos e o acaso cego. Uma flecha comum, mal emplumada, disparada talvez sem nem mirar. Ela não encontrou uma brecha na armadura dourada do cavaleiro. Ela atingiu o flanco do cavalo. O animal empinou de dor, enlouquecido, girou e desabou no chão, esmagando o cavaleiro sob si. O grande Masístio, que um segundo antes comandava o campo de batalha, estava na lama, preso pelo peso do próprio cavalo. O tempo parou. Os gregos ficaram paralisados por um instante. O ídolo caiu. E então eles se lançaram sobre ele. Não parecia um duelo nobre de heróis da Ilíada. Parecia formigas atacando um besouro. Uma multidão de hoplitas cercou o gigante caído. Eles o espetavam com lanças, golpeavam com espadas, batiam com as bordas dos escudos. Mas Masístio não morria. A escama dourada sob a túnica aguentava o impacto. O bronze entortava e quebrava contra o aço persa. Ele jazia, rosnando como um leão ferido, enquanto os gregos tentavam freneticamente encontrar uma maneira de matar aquele monstro.
O som de metal contra metal era tal como se ferreiros batessem em uma bigorna. Alguém teve a ideia. Um dos soldados viu o único ponto vulnerável: o olho. Uma fenda estreita no capacete, através da qual Maziste olhava para seus assassinos. A ponta afiada da haste da lança entrou na órbita ocular, perfurando o cérebro. O gigante dourado estremeceu e silenciou. Os persas, vendo a queda do comandante, enlouqueceram. Mas não de medo, e sim de fúria. Toda a massa da cavalaria deu meia volta e se lançou ao ataque para recuperar o corpo. Para eles, deixar o cadáver do comandante para o inimigo era uma vergonha pior que a morte. Começou uma confusão selvagem e animal ao redor do corpo morto. Homens eram pisoteados por cavalos. Escudos rachavam. A poeira era tamanha que os combatentes não viam o sol. Os gregos resistiram. Eles arrastaram o corpo de Mazístio para suas posições, como um troféu precioso. A cavalaria persa, perdendo o líder e a vontade, recuou. Por todo o vale espalhou-se um uivo. Heródoto escreve que os persas rasparam suas cabeças e as de seus cavalos em sinal de luto. O choro era tão alto que podia ser ouvido a muitos estádios de distância. Eles perderam não apenas um comandante, perderam um talismã. E no acampamento grego reinava a euforia. O medo que os paralisava há semanas desapareceu. Eles fizeram o impossível. Mataram o segundo homem do exército persa. O corpo de Mazístio, enorme e belo mesmo na morte, foi colocado em uma carroça. E começou o desfile mais estranho da história. A carroça rangia, passando ao longo da interminável formação do exército grego. Os hoplitas saíam das fileiras para olhar o inimigo morto. Eles apontavam os dedos para sua armadura dourada. Riam, davam tapinhas nas costas uns dos outros. "Olhem!" gritavam. "Eles são mortais. Eles sangram como nós. Podemos vencê-los." Foi um momento de triunfo. Um triunfo deslumbrante e embriagante. Parecia-lhes que o pior havia passado, que a vitória já estava no bolso. Eles viram as costas dos cavaleiros persas fugindo e pensaram que a guerra estava ganha. Que erro monstruoso! Essa pequena vitória tornou-se um veneno. Ela os envenenou com excesso de confiança. Eles relaxaram. Pensaram que a iniciativa agora estava em suas mãos. Pausânias, olhando para os soldados exultantes, deu ordem para mudar de posição. O exército, animado pelo sucesso, desceu mais baixo, para mais perto da planície, para a fonte de Gargafia. Eles precisavam de água, e agora acreditavam que podiam tomá-la à força. Eles saíram de seus ninhos de pedra para o espaço aberto. Eles não entenderam uma coisa. A morte de Mazístio não mudou nada no equilíbrio de forças. 300.000 ou 100.000, que diferença faz? Persas não foram a lugar nenhum. Mardônio estava vivo. E ele estava furioso. Os próprios gregos, com seus próprios pés, entraram na zona de abate, cegos pelo brilho do ouro troféu. Eles pensaram que era o fim do pesadelo. Na verdade, eles tinham acabado de virar a página e abrir o capítulo onde o verdadeiro massacre começaria. O riso sobre o cadáver de Mazístio logo seria substituído pelo estertor de gargantas secas. Porque Mardônio, tendo perdido seu melhor cavaleiro, decidiu mudar de tática. Chega de brincar de cavaleiros. É hora de cortar as gargantas da retaguarda. Enquanto os gregos comemoravam, o comandante persa olhava para o mapa e sorria. Ele viu o que os gregos, cegos pelo sucesso, não viram. Seus estômagos e seus cantis eram muito mais vulneráveis que seus escudos. A euforia é uma droga, e a abstinência será terrível. A festa acabou tão repentinamente quanto começou. A euforia pelo assassinato de um comandante persa se dissipou, deixando para trás apenas o gosto amargo de cinzas e a garganta seca. Os gregos, embriagados com seu pequeno triunfo, cometeram um erro fatal. Acreditaram que a iniciativa estava em suas mãos. Desceram das alturas seguras, mas sem água, para mais perto da planície, para a fonte de Gargafia,
supondo que agora poderiam ditar as condições. Mas Mardônio não pretendia mais brincar de herói. A morte de Masístio ensinou-lhe uma lição importante. Não exponha o rosto ao golpe se puder bater pelas costas. O comandante persa mudou a tática. Tirou do tabuleiro a cavalaria pesada, pronta para o ataque frontal, e soltou no campo os cavaleiros leves, móveis, esquivos e mortalmente perigosos. Ele deixou de ser um guerreiro e tornou-se um engenheiro de sofrimento humano. Ele entendeu que o exército grego de 100.000 homens não é apenas uma floresta de lanças. São 100.000 estômagos exigindo comida e 100.000 gargantas exigindo água. E se cortar o cordão umbilical de suprimentos, esse gigante de bronze morrerá sozinho, sem dar um único golpe de espada. O golpe não foi contra a falange. O golpe foi contra o comboio. Enquanto espartanos e atenienses poliam seus escudos em Gargafia, um destacamento persa contornou suas posições e atacou os desfiladeiros do Citeron, o único fio que ligava o exército à retaguarda. Foi um massacre, não uma batalha. 500 carroças com provisões, que traziam pão e vinho para o exército faminto, foram interceptadas. Os condutores não foram feitos prisioneiros. Foram mortos no local, metódica e friamente. Cadáveres de homens e mulas bloquearam a estrada. O caminho de volta estava cortado. A rota de suprimentos estava cortada. No acampamento grego, tudo começou a acabar. Mas o mais assustador não era a falta de pão. O mais assustador era a sede. Você já tentou não beber por um dia inteiro num calor de 40 graus, com equipamento de combate completo? Primeiro a boca seca. A língua incha e fica parecida com um pedaço de feltro. Depois começa a dor de cabeça. Uma dor surda e pulsante nas têmporas que não deixa pensar. Depois vem as cãibras. Os músculos, privados de umidade, começam a ter vida própria, contorcendo o corpo em nós. E então, vem a loucura. Mardônio sabia disso. Ele viu como os gregos se amontoavam na fonte de Gargafia, o único lugar onde ainda havia água. O rio Assopo, que corria bem perto, estava inacessível. Os arqueiros persas transformaram suas margens em um estande de tiro. Qualquer um que tentasse pegar água do rio recebia uma flecha. Restava apenas a fonte. Um riacho pequeno e miserável, do qual dependiam as vidas de dezenas de milhares de pessoas. E então Mardônio desferiu seu golpe de mestre. Ele não capturou a fonte. Ele decidiu destruí-la. Imagine a cena. Centenas de cavaleiros persas rompem em direção à Gargafia. Eles não atacam a formação grega. Eles atacam a água. Eles conduzem os cavalos direto para dentro da fonte. Os cascos revolvem o lodo, transformando a água transparente numa lama suja e marrom. Eles entopem a nascente com pedras, terra, cadáveres de animais. Eles defecam lá. Eles tornam a água imprópria para beber. Foi um ato de vandalismo que teve a importância estratégica de um ataque nuclear. Os gregos olhavam para isso com fúria impotente. A infantaria pesada não conseguia alcançar os cavaleiros. Eles ficaram parados e viram sua vida se transformar em lama. Quando os persas foram embora, a fonte não existia mais. Havia apenas uma poça de lodo fétido que era impossível de beber. A situação tornou-se crítica. O exército estava preso na armadilha. À frente, um inimigo que é impossível atacar porque foge. Atrás, montanhas infestadas de sabotadores persas. Sem água, sem comida, sem suprimentos. Os comandantes gregos reuniram-se em conselho, mas era um conselho de condenados. Generais gritavam uns com os outros com vozes roucas. Espartanos acusavam atenienses, atenienses amaldiçoavam a todos. O dia dava lugar à noite, mas o alívio não vinha. A cavalaria persa não deixava ninguém dormir. Eles atacavam em ondas, cobrindo o acampamento com dardos e flechas. Era uma tortura de insônia e sede. As pessoas começaram a enlouquecer. A disciplina, essa haste de aço da falange, começou a derreter. Soldados que ontem sonhavam com glória, agora sonhavam apenas com um gole de água. Eles lambiam a condensação dos escudos,
Mastigavam grama úmida, alguns tentavam beber a própria urina. O grande exército da Hélade estava se transformando em um rebanho de gado encurralado. Mardônio provou que a logística mata com mais eficiência que a espada. Ele nem precisava entrar em uma batalha decisiva. Só precisava esperar mais alguns dias, e os gregos matariam uns aos outros por um pedaço de pão ou um cantil de água. Pausanias entendeu. É o fim. Ficar no local significava morte por sede e flechas. Não havia ninguém para atacar. A única saída era recuar. Um recuo vergonhoso e noturno para mais perto de plateias, para o sopé das montanhas, onde ainda poderiam haver riachos e onde poderiam se reagrupar. Mas dar a ordem de recuar é uma coisa. Fazer com que homens orgulhosos, teimosos e semiloucos de sede a cumpram é outra bem diferente. O plano era simples: retirar-se das posições sob a cobertura da noite. Mas na guerra antiga, planos simples são o caminho mais certo para o desastre. Ninguém sabia ainda que aquela noite entraria para a história como a noite do grande caos. Ninguém sabia que o salvamento do exército se transformaria em uma farsa que quase destruiria toda a civilização ocidental. O sol se pôs, mergulhando o vale na escuridão. No acampamento começou o movimento. Mas não era o movimento organizado de uma máquina militar. Era o início da decomposição. A Grécia, sufocada pela sede, preparava-se para realizar sua manobra mais ridícula e perigosa. Bem-vindo à noite em que a disciplina morreu. O plano era perfeito, como todos os planos traçados com o dedo na areia. À noite, sob a proteção da escuridão, o exército deveria retirar-se das posições e recuar para um lugar chamado a Ilha, um pedaço de terra cercado por braços de rio, onde havia água e proteção contra a cavalaria. Era uma manobra de salvamento. Mas assim que o sol desapareceu atrás das montanhas do Citeron, a disciplina do exército grego desapareceu com ele. Começou uma noite que os historiadores chamam educadamente de confusa, e os soldados chamariam simplesmente de bagunça. Assim que foi dado o sinal para a retirada, o centro do exército grego, coríntios, megarenses e outros aliados, não apenas recuou. Eles correram. O medo, acumulado por semanas sob bombardeio, rompeu a represa. Eles esqueceram a formação, a ilha, a ordem. Eles só queriam ficar o mais longe possível dos arcos persas. Eles correram na escuridão, tropeçando em pedras e largando o equipamento pesado, até chegarem aos muros da cidade de Plateias, onde, em pânico, se amontoaram no pátio do templo de Hera. Eles saíram do jogo, deixando um enorme buraco no centro da ordem de batalha. O exército se partiu. Mas se os aliados eram movidos pelo medo, os espartanos eram movidos por algo pior: orgulho. No flanco direito, onde estava a elite espartana, ocorria uma cena digna de teatro do absurdo. Pausanias deu a ordem de marchar. Os espartanos levantaram os escudos, formaram colunas de marcha e ficaram no lugar. Todo o enorme mecanismo parou por causa de uma única engrenagem que se recusou a girar. O nome dessa engrenagem era Amonfareto. Amonfareto era o comandante de um Lochos, uma unidade de pitanatas. Ele era um veterano da velha guarda, um homem para quem o código de Licurgo era mais importante que a realidade. Ele não estava presente no conselho de guerra, e quando lhe transmitiram a ordem de recuar, ele a recebeu como um insulto pessoal. Para ele, não existiam recuos táticos. Existiam apenas duas direções: para frente, rumo à vitória, ou para baixo, rumo à cova. Para trás andavam apenas os covardes. Imagine essa cena. Noite. Silêncio no qual se ouve a respiração de milhares de pessoas. Todo o exército espera. Pausanias, regente de Esparta, o homem que lidera a maior força da história da Hélade, está diante de seu subordinado e o convence. Ele não pode simplesmente executá-lo ali mesmo. Isso provocaria um motim entre os pitanatas, leais ao seu comandante. Ele tenta explicar a estratégia. Fala da água, da nova posição, da tática. Mas Amonfareto não ouve argumentos. Ele olha para o regente com o desprezo de um fanático. Em seus olhos,
Pausânias é um traidor que profana a memória de Leônidas. A discussão se prolonga. O tempo passa. Cada minuto de atraso aproxima o amanhecer, e com ele, a morte inevitável. Os atenienses, que deveriam cobrir a retirada, enviam um mensageiro para saber por que os espartanos não se movem. O mensageiro vê o inacreditável. Generais gritando uns com os outros, gesticulando como peixeiros no mercado, enquanto o inimigo dorme a alguns estádios deles. O apogeu dessa loucura chega quando Amonfareto, esgotando as palavras, passa a ação. Ele se abaixa, pega do chão uma pedra enorme, tão pesada que mal pode ser segurada com as duas mãos, e com estrondo a atira aos pés de Pausânias. "Eis o meu voto", ruge ele. "Com esta pedra, voto contra fugir dos estrangeiros." Em Esparta, as decisões eram tomadas votando com pedrinhas. Amonfareto transformou a metáfora em um pedregulho. Essa pedra tornou-se o símbolo da teimosia estúpida e suicida, que frequentemente é confundida com heroísmo. Ele declarou que não sairia do lugar, mesmo que o mundo inteiro desabasse. Pausânias estava furioso. Chamou o comandante de louco. Mas o que fazer? Deixar o destacamento de elite morrer? Impossível. Esperar? Suicídio para todos. A discussão continuou por horas. Imagine o surrealismo da situação. O destino da civilização ocidental está por um fio, porque um oficial teimoso resolveu brincar de princípios no meio de uma operação noturna. Enquanto isso, o céu a leste começou a ficar cinza. A noite, que deveria esconder a manobra, estava acabando. O plano de travessia noturna falhou completamente. O exército grego não apenas não ocupou novas posições, ele se despedaçou. Os aliados escondiam-se no templo de Hera. Os atenienses, cansados de esperar, começaram a se mover sozinhos para baixo, para o vale. Os espartanos ainda estavam parados, paralisados pelo conflito interno. Pausânias tomou a única decisão possível, a decisão de um jogador de pôquer. Ele deu ordem para o resto do exército se mover, deixando o destacamento de Amonfareto sozinho. Ele contava com a psicologia. Quando o teimoso visse que seus camaradas estavam indo embora, o medo de ficar sozinho superaria o orgulho. A coluna espartana moveu-se lentamente para longe, caminhando de costas para o inimigo. Eles andavam olhando para trás. Eles esperavam. E funcionou. Mas funcionou tarde demais. Amonfareto, ficando sozinho no acampamento vazio, percebeu que não estavam apenas tentando assustá-lo, estavam abandonando-o. Ele ordenou aos seus homens que levantassem os escudos e corressem para alcançar o grupo principal. Eles se reuniram com Pausânias cerca de 10 estádios depois, no riacho Moloenta. Mas naquele momento o sol já havia nascido. A luz da manhã iluminou impiedosamente a catástrofe. Em vez de uma frente única em posições fortificadas, Mardônio viu grupos dispersos de gregos vagando pelas colinas. O exército estava rasgado em 3 partes isoladas, sem comunicação entre si. Espartanos e tegeatas, cerca de 50.000 homens, ficaram presos em terreno acidentado, sem o apoio dos atenienses e sem aliados. Eles estavam cansados, sem dormir, zangados, e o mais importante, estavam expostos como na palma da mão. Mardônio não acreditou em seus olhos. Ele pensava que os gregos estavam preparando uma manobra astuta, mas os batedores relataram: eles estão fugindo. Abandonaram as posições. Eles são nada. O comandante persa gargalhou. Foi o riso de um homem que acabara de ganhar o prêmio máximo. Seu inimigo cometeu todos os erros que se podia cometer. Os gregos expuseram suas costas ao golpe por vontade própria. "Eles estão fugindo!" gritou Mardônio aos seus oficiais. "Eu não disse a vocês que esses espartanos são covardes? Onde está a famosa bravura deles?" "Vejam, eles vão embora sem lutar. Há perseguição. Vamos abatê-los como ovelhas." A ordem foi dada instantaneamente. O exército persa entrou em movimento. Não foi um avanço ordenado de falanges, foi uma caçada. Cavaleiros, infantaria, arqueiros, todos avançaram, atravessando o assopo.
Eles não se formaram em ordem de batalha, simplesmente correram, gritando e uivando, para conseguir pegar seu pedaço da presa. Parecia-lhes que a batalha já estava ganha, restava apenas acabar com os fugitivos. Pausanias, em pé na colina, viu o horizonte ser preenchido por uma avalanche de inimigos. Ele viu a poeira levantada por milhares de cascos. Ele ouviu aquele rugido, parecido com o barulho de um tsunami se aproximando. Seu exército estava desorganizado, seus flancos abertos, seus homens exaustos pela vigília noturna. Amonfareto, com sua pedra, conseguiu o que queria. Não havia para onde recuar. Agora só restava uma coisa: ficar e morrer. A discussão sobre honra acabou. Começou o massacre sob o silêncio dos deuses. A manhã que deveria trazer a salvação trouxe a morte. O sol nasceu sobre a crista do Citeron, para iluminar uma cena que faria o sangue de qualquer estrategista gelar nas veias. O exército grego estava despedaçado. Os atenienses desapareceram nas terras baixas. Os aliados esconderam-se nas muralhas de Plateias. E os espartanos e tegiatas, o núcleo do poder militar da Hélade, ficaram sozinhos nas colinas abertas. Eles estavam nus diante da tempestade. E a tempestade não tardou. Mardónio não se preocupou em alinhar belas fileiras. Ele viu a presa e soltou os cães. A infantaria persa cruzou o rio Azopo não em marcha ordenada, mas como uma avalanche correndo. Eles gritavam, assobiavam e batiam as armas. Era o som do caos se aproximando. Os primeiros a vir não foram os espadachins, mas os arqueiros e escudeiros. Eles se aproximaram até a distância de tiro e fincaram no chão seus enormes escudos de vime. Spara. Em minutos, uma parede cresceu diante da formação grega. Uma parede de onde a morte voava com o zumbido de vespas furiosas. Começou o bombardeio. Não eram tiros isolados. Era uma monção. Milhares, dezenas de milhares de flechas subiam ao céu, encobrindo o sol por um segundo, e caíam com um baque seco e repulsivo. Toque. Toque, toque. Elas batiam no bronze dos capacetes, perfuravam o couro dos escudos, encontravam pescoços e coxas desprotegidos. A falange espartana é um organismo criado para ir em frente e esmagar, mas agora ela estava parada. Pausanias, atrás da formação, não dava ordem de ataque. Em vez de uma espada, ele tinha nas mãos uma faca para sacrifícios. Perto dele, sacerdotes estripavam cabras. Eles buscavam nas entranhas fumegantes um sinal dos deuses, aprovação para matar. Mas os deuses estavam em silêncio, ou riam. "O fígado está preto!" gritava o adivinho, tentando sobrepor o assobio das flechas. "Não há lóbulo! Os sinais são desfavoráveis! Não se movam!" Você consegue imaginar esse nível de loucura? 50.000 homens armados, os melhores assassinos de seu tempo, parados sob uma chuva de varas pontiagudas, vendo seus camaradas caírem mortos, só porque um pedaço de carne parece errado. Era a disciplina elevada ao absoluto, disciplina beirando o suicídio coletivo. Eles foram proibidos de levantar as lanças, foram proibidos até de se defender. Os espartanos ajoelharam-se, cobrindo-se com os escudos, transformando-se em tartarugas de bronze. Eles sentaram e esperaram. Pelas frestas dos escudos, viam os persas chegando cada vez mais perto. Viam seus sorrisos de escárnio. Viam como os bárbaros escolhiam alvos metodicamente, como num campo de treinamento. Era uma tortura de impotência. O homem mais bonito de todo o exército grego, o espartano Calícrates, morreu exatamente assim. Ele não conseguiu dar um único golpe. Uma flecha perfurou seu lado enquanto ele simplesmente estava na formação. Morrendo, ele disse a quem estava ao lado: "Não lamento morrer pela Grécia, mas lamento não ter usado meus braços e não ter feito nada digno." Suas palavras tornaram-se o epitáfio daquela manhã. As pilhas de cadáveres cresciam. O sangue misturava-se com a poeira, transformando a terra seca em lama suja. Os feridos gemiam, mas a formação não se movia. Os vivos fechavam as fileiras,
cobrindo os vazios deixados pelos mortos. Eles estavam parados como estátuas, sendo golpeadas por martelos. Cada batida do coração era uma loteria. Vai acertar ou não? Pausanias estava desesperado. Ele olhava para o templo de Hera, visível ao longe, erguia as mãos para o céu e chorava. Sim, o severo general espartano soluçava, implorando a deusa que parasse aquele massacre e desse algum sinal. Foi o momento da verdade para todo o sistema espartano. O que é mais forte? O instinto de autopreservação, que exige se jogar sobre o inimigo e rasgá-lo com as próprias mãos? Ou a submissão à ordem incutida desde a infância e o medo do divino? Os persas, vendo a passividade dos gregos, ficaram completamente insolentes. Jogaram fora seus escudos de vime e chegaram bem perto. Começaram a atirar a queima-roupa. Alguns simplesmente jogavam pedras nos gregos, zombando de sua imobilidade. Para os guerreiros de Mardônio, aquilo parecia covardia. Eles achavam que os espartanos estavam paralisados pelo medo. Não entendiam que olhavam para uma mola sendo comprimida até o limite da resistência. Dentro de cada espartano fervia lava. Imagine a fúria que é preciso reprimir quando cospem em você, jogam pedras e atiram como em um alvo. O ranger de dentes de milhares de homens podia ser ouvido mesmo através do estrondo da batalha. Os tegeatas, vizinhos dos espartanos na formação, começaram a resmungar. Eles não estavam presos a uma disciplina tão férrea. Olhavam para Pausanias com olhos loucos, exigindo, implorando por uma ordem. Quanto mais? Lia-se em seus olhares. Por quanto tempo mais seremos carne? O ar tremia de tensão. Não era mais uma batalha de táticas, era uma tortura psicológica. Os segundos se esticavam em horas. A morte caminhava entre as fileiras, colhendo sua safra, e ninguém ousava levantar a mão contra ela. Parecia que mais um instante, e o exército simplesmente explodiria por dentro de tanta tensão. Ou fugiriam, e então a Grécia pereceria, ou enlouqueceriam e se lançariam ao ataque sem ordem, violando as leis sagradas. Pausanias degolou mais um animal. O sangue espirrou em sua armadura. Ele se curvou sobre as entranhas, enquanto a morte assobiava ao redor. Todos os olhares, dos vivos e dos moribundos, estavam fixos em suas mãos. A vida de um povo inteiro dependia de como as manchas se acomodariam no fígado de uma cabra morta. A infantaria persa já se preparava para o ataque decisivo, para acabar com aqueles ídolos estranhos e imóveis. Eles já sentiam o gosto da vitória, o gosto de sangue fácil. Não sabiam que estavam na borda de um vulcão prestes a acordar. Os deuses estavam em silêncio, mas os homens já haviam atingido o limite. O silêncio tornava-se insuportável. E então, finalmente, os céus responderam. Ou talvez Pausanias tenha apenas percebido que, se demorasse mais um segundo, seus próprios homens o empalariam nas lanças em vez dos persas. O sacerdote, remexendo nas entranhas de mais uma vítima, de repente levantou a cabeça ensanguentada e assentiu. Os sinais são favoráveis. O caminho para a matança está aberto. Nesse momento aconteceu o que os persas tanto temiam sem saber. A mola, comprimida por horas sob chuva de flechas, estourou. A energia gigantesca acumulada em milhares de corpos buscava saída. Pausanias deu a ordem. E 50.000 gargantas soltaram um único rugido bestial, que pareceu rachar as pedras nas encostas do Citerron. A falange entrou em movimento. Não foi uma esgrima elegante, foi uma avalanche. Espartanos e tegeatas, enfurecidos, humilhados pela longa espera, lançaram-se à frente. Eles não corriam. Com a armadura pesada não se corre muito. Eles ganhavam inércia. Um passo, outro, o terceiro, e lá vai a parede de bronze avançando sobre o inimigo com a implacabilidade de um trem de carga sem freios. Os persas, parados atrás de seus escudos de vime, a princípio não acreditaram no que viam. Um momento atrás, esses gregos estavam sentados como cães espancados, e agora, uma floresta de ferrões afiados avançava sobre eles. Os arqueiros persas tentaram intensificar o bombardeio, mas era tarde.
As flechas ricocheteavam nos escudos em movimento, sem causar danos. A distância diminuía rapidamente. O impacto. O som da colisão dos dois exércitos foi ouvido a muitos estádios. Não foi o tinir das espadas. Foi um estalo surdo e nauseante. O som de metal pesado colidindo com carne macia e madeira frágil. A falange grega chocou-se contra a formação persa com a física de um ariete. Ali, naquele lagar sangrento, decidiu-se o destino da guerra. E quem decidiu não foi a bravura, mas a tecnologia. Mardónio trouxe para o campo de batalha os melhores guerreiros da Ásia, mas não lhes deu as ferramentas certas. Os escudos persas eram trançados com vime, protegiam bem contra flechas, mas contra a pesada lança grega, o dori, golpeando com a inércia de um homem correndo, eram inúteis como papel. As lanças perfuravam os escudos, perfuravam as armaduras de linho, perfuravam os corpos e saíam pelas costas. A primeira linha persa simplesmente desapareceu. Foi esmagada, pisoteada na lama pelas grevas de bronze dos hoplitas. Os espartanos trabalhavam em silêncio, coordenados, como açougueiros numa linha de montagem. Golpe de lança a partir do quadril. Puxada para trás. Passo à frente. Golpe. 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 Era uma morte mecânica, industrial. Eles se vingavam pelas Termópilas, por Atenas queimada, por cada minuto de espera sob as flechas. Mas os persas não correram. Heródoto, que geralmente não gosta de bárbaros, aqui tira o chapéu para eles. Eles lutaram com o desespero dos condenados. Quando suas espadas curtas, aquinaques, se mostravam inúteis contra as lanças longas, eles largavam as armas. Agarravam as lanças gregas com as mãos nuas. Tentavam quebrar as hastes, pendurando-se nelas com todo o peso. Jogavam-se contra os escudos, tentando derrubar os hoplitas com o peso de seus corpos. Imagine a cena. Um persa, atravessado por uma lança, agarra-se à haste, puxa-se para mais perto do assassino, para no último momento tentar golpeá-lo com uma adaga no pescoço. Era a loucura dos bravos, quebrando-se contra uma parede de profissionais. Os espartanos não entravam em duelos. Se um persa agarrava a lança, o vizinho do espartano matava. A falange era um organismo único, que tinha milhares de mãos, mas um só cérebro. Os imortais entraram na luta, a guarda pessoal do rei, a elite do império, os mesmos que cercaram Leônidas um ano antes. Eles eram magníficos, mas ali, em superfície plana, num confronto frontal honesto ou desonesto, dependendo do ponto de vista, a habilidade deles não valia nada. Suas belas armaduras de escamas eram perfuradas tão facilmente quanto camisas de camponeses. O hoplita grego estava blindado em bronze da cabeça aos pés. O persa tinha quase todo o rosto e membros expostos. Era um massacre de desiguais. A terra ficou escorregadia. O sangue não tinha tempo de ser absorvido pelo solo seco, formando poças onde as sandálias escorregavam. O ar encheu-se de um cheiro inconfundível, uma mistura de poeira de cobre, entranhas abertas e suor. O aperto era tal que os mortos não caíam. Ficavam de pé, prensados entre os vivos, continuando a ir para o ataque junto com seu destacamento. Os espartanos pressionavam. Passo a passo, empurravam os persas para o rio. Os tegeatas no flanco lutavam com a mesma fúria. Toda a linha de frente persa começou a ceder. A parede de escudos que Mardônio construiu transformou-se em lascas. Os gregos entraram no combate corpo a corpo, onde suas espadas curtas, chifos, começaram sua colheita. Eles golpeavam nos rostos, nos pescoços, nas virilhas. Transformavam pessoas em pedaços de carne. Era o acerto de contas. Pelo medo do recuo noturno, pela sede, pela humilhação. Agora os espartanos estavam em seu elemento. Eram predadores que finalmente alcançaram a garganta da presa. E não pretendiam largá-la enquanto respirasse. A ira de Leônidas, acumulada por um ano inteiro, transbordou na planície de Plateias, e essa ira foi terrível. Não era guerra, era extermínio. O exército persa, que uma hora antes tinha certeza da vitória, agora percebia que estava trancado numa jaula com um urso furioso. E não havia saída dessa jaula.
No centro desse redemoinho sangrento, onde o bronze moía a carne, restava uma ilha de resistência. Ela brilhava em brancura e ouro no meio de um mar de lama e sangue. Era Mardônio. O comandante em chefe persa não se escondia na retaguarda. Ao contrário de seu rei Xerxes, que observou Salamina de um trono dourado em uma colina segura, Mardônio era um guerreiro. Ele montava um cavalo branco niseano, elevando-se sobre a batalha como um farol. Ao seu redor, uniram-se os 1000 melhores cavaleiros do império, sua guarda pessoal, a flor da nobreza persa. Mardônio percebeu que a batalha escapava de suas mãos. Ele via sua infantaria, desprovida de lanças longas, morrer nos escudos espartanos. E ele fez o que qualquer herói de épico faria. Tentou virar o curso da história com bravura pessoal. Ele lançou seu esquadrão de elite direto no meio da briga, onde os espartanos pressionavam com mais força. Foi um ataque furioso e desesperado. Os cavaleiros persas penetraram nas fileiras de hoplitas, distribuindo golpes a torto e a direito. O próprio Mardônio lutava como um possuído. Matava gregos um após o outro. Sua espada estava vermelha de sangue. Por um momento pareceu que os persas poderiam resistir. Enquanto o comandante está vivo, enquanto sua pluma tremula, o exército tem coração. O exército tem vontade. Mas a guerra antiga não é um duelo de honra. É uma indústria da morte. Aqui não há lugar para belos duelos onde os oponentes trocam réplicas antes do golpe decisivo. O destino do império não foi decidido por um duelo nobre entre iguais, mas por um acaso brutal e feio. Um espartano chamado Aimnestos, um homem de quem a história lembra apenas este único fato, não buscava glória. Ele apenas fazia seu trabalho. Viu um cavaleiro num cavalo branco que gritava alto demais e matava gente demais. Aimnestos não o desafiou para um combate. Ele pegou do chão uma pedra pesada, ou talvez tenha segurado melhor sua lança, e desferiu o golpe. O golpe foi terrível, sem magia, sem poesia. Apenas um pedaço de matéria, lançado com força monstruosa, encontrou uma cabeça humana. O capacete de Mardônio, decorado com ouro, não aguentou. O crânio do grande general, o homem que sonhava em ser sátrapa da Grécia, rachou como uma melancia madura demais. A luz em seus olhos apagou-se instantaneamente. O corpo, que um segundo antes era o centro de poder sobre centenas de milhares de pessoas, caiu como um saco do cavalo na poeira sob os cascos. E naquele segundo, algo se quebrou no campo de batalha. Foi o som de uma corda arrebentando, ouvido por toda a Ásia. Os persas que cercavam Mardônio congelaram. Seu deus morreu. Seu líder, que lhes prometera espólios e glória, jazia na lama com a cabeça esmagada. E se o pastor morreu, o que faz o rebanho? A resposta era uma só: fugir. O heroísmo da guarda persa evaporou instantaneamente. Eles não se vingaram por seu comandante, como os gregos por Leônidas. Eles quebraram. O pânico espalhou-se mais rápido que a peste. A notícia da morte de Mardônio voou pelas fileiras do exército persa na velocidade de um incêndio florestal. Mardônio está morto! Acabou tudo! Salvem-se! A enorme horda multilingüe, reunida de dezenas de povos conquistados, de repente lembrou que não tinha motivo para morrer naquela terra estranha e pedregosa. O fio que unia o medo à chefia rompeu-se. Restou apenas o terror animal diante das lanças espartanas. A formação desmoronou. 300.000 homens, ou quantos restaram, transformaram-se numa multidão desgovernada. Jogaram fora escudos, arcos, estandartes. Deram meia volta e correram. Já não era um exército. Era um fluxo de carne enlouquecida, tentando fugir dos demônios de bronze de Esparta. Eles se esmagavam em pânico, pisoteavam os feridos, gritavam em 100 línguas. E então, entrou em cena o segundo protagonista da tragédia persa, Artabazo. O comandante que desde o início odiava Mardônio e considerava essa guerra um erro. Ele tinha sob seu comando 40.000 soldados descansados. Uma força enorme que poderia ter atacado o flanco dos espartanos e possivelmente mudado o resultado do dia. Ou pelo menos cobrir a retirada. Mas Artabazo era um cínico e pragmático.
Ele observava a batalha de uma distância segura. Quando viu Mardônio cair e os outros fugirem, não moveu um dedo para ajudar. Ele sorriu. Seu concorrente estava morto, e isso lhe convinha perfeitamente. Meia volta, comandou ele aos seus oficiais. Nós vamos embora. Não para o acampamento de madeira, onde seremos degolados como ratos. Vamos para casa, para a Fócida, e de lá para o Helesponto. 40.000 homens deram meia volta e marcharam para fora do campo de batalha sem sequer desembainhar as espadas. Artabazo simplesmente roubou dos persas a última chance de salvação, salvando a própria pele e seu exército particular. Foi uma traição, mas uma traição genial. Ele foi o único general persa a voltar para casa vivo e com o exército. E para os outros, começou o inferno. A massa principal de persas em fuga correu para seu acampamento fortificado de madeira. Esperavam que as muralhas os salvassem. Espremiam-se nos portões estreitos, criando engarrafamentos de corpos vivos. Espartanos e tegiatas seguiam seus rastros, matando metodicamente todos que ficavam para trás. Eles avançavam sobre um tapete de cadáveres. Foi o colapso das esperanças. O colapso do império. A morte de um homem. O vaidoso, corajoso e estúpido Mardônio derrubou o colosso de pés de barro. A tirania sustenta-se no medo e na figura do líder. Remova o líder, e os escravos lembrarão que são apenas pessoas que querem viver. A falange grega, composta de cidadãos livres, suportou a perda de Leônidas e continuou lutando. A horda persa, perdendo o senhor, deixou de existir como força militar. A poeira da fuga encobria o sol. O grande exército de Xerxes, o terror do mundo, transformou-se em caça para a qual se abriu a temporada. Os espartanos, cobertos de sangue da cabeça aos pés, avançavam, passando por cima de armaduras douradas e estandartes abandonados. Eles iam para o forte de madeira, onde os restos do exército inimigo tremiam de medo, esperando o inevitável. A batalha acabou. Começava a execução. O que aconteceu a seguir dificilmente pode ser chamado de batalha. Parecia mais um abate de gado em escala industrial. Os restos do exército persa, enlouquecidos de terror, cometeram seu último erro fatal. Não se dispersaram pelas montanhas, onde teriam chance de sobreviver individualmente. O instinto de manada funcionou. Amontoaram-se e trancaram-se em seu enorme acampamento fortificado de madeira. Pensaram que as muralhas os salvassem. Na verdade, eles mesmos pregaram os pregos na tampa do próprio caixão. Os espartanos chegaram às muralhas primeiro. Mas eis a ironia do destino. Os melhores guerreiros do mundo, capazes de matar qualquer um em campo aberto, eram absolutamente impotentes diante de muralhas. Esparta não sabia tomar fortificações de assalto. Eles cutucavam as toras com lanças, rosnavam de impotência, mas não conseguiam entrar. Os persas das muralhas atiravam flechas neles, sentindo uma falsa segurança. Parecia que o cerco poderia se arrastar. Mas então chegaram os atenienses. Aqueles mesmos atenienses que de manhã desapareceram nas terras baixas e que muitos já tinham dado por perdidos. Eles não eram apenas marinheiros, mas também engenheiros. Para eles, uma parede de madeira não era um obstáculo, mas uma tarefa. Eles atacaram as fortificações com fúria e habilidade. As toras estalaram, as fortificações voaram em lascas. Os atenienses abriram uma brecha na parede, e por essa fenda, como água no porão de um navio afundando, jorraram tegeatas e espartanos. Dentro do acampamento começou o empurra-empurra. Imagine dezenas de milhares de pessoas trancadas num espaço limitado. Não tem para onde fugir. Estão apertados. Estão tão espremidos uns contra os outros que muitos não conseguem nem levantar a mão com a arma. E nessa massa densa, suada e gritante, choca-se a máquina da morte grega. Os gregos não faziam prisioneiros. Não houve ordem de poupar. Havia apenas sede de sangue, acumulada por um ano de humilhações, pelos templos queimados, pelo medo, pelos amigos mortos. Foi o descarte da força viva do inimigo. As espadas trabalhavam sem parar.
As pessoas caíam, mas não atingiam o chão, sustentadas pelos corpos dos camaradas. O chão sob os pés transformou-se numa papa escorregadia e barrenta, onde era impossível ficar de pé. Heródoto cita números em que é assustador acreditar, mas ainda mais assustador imaginar que possam ser verdade. Dos 300.000 homens que vieram com Mardónio, descontados os 40.000 desertores de Artabazo, restaram vivos menos de 3.000. Pense nisso. Isso não é vitória, é genocídio, é destruição total. Uma cultura inteira, uma geração inteira de guerreiros do Oriente foi massacrada em algumas horas, naquele curral de madeira. O ar estava tão denso com o cheiro de sangue e barrigas abertas que era impossível respirar. Os gregos mataram até que os braços se recusaram a segurar as armas de tanto cansaço. Quando os gritos cessaram, veio o silêncio dos mortos. O acampamento era uma montanha de carne dilacerada. Entre os cadáveres estavam espalhados tesouros que os persas trouxeram consigo. Tendas bordadas a ouro, taças, joias, móveis caros. Camponeses e soldados gregos pobres caminhavam com sangue até os tornozelos, entre riquezas que seriam suficientes para comprar todo o seu país. E foi aqui, no meio desse apocalipse, que aconteceu uma cena que define a diferença entre barbárie e civilização, melhor que qualquer livro de filosofia. Um nobre da ilha de Egina, chamado Lampon, aproximou-se de Pausânias, que estava entre os cadáveres. Ele estava bêbado de vitória e sedento de vingança. Apontou para o corpo de Mardônio, encontrado entre os mortos, e disse: Ó Pausânias, você realizou um grande feito, mas para que sua glória se torne imortal, faça mais uma coisa. Quando Leônidas caiu nas Termópilas, Mardônio e Xerxes cortaram sua cabeça e a espetaram numa estaca. Vingue-os, corte a cabeça de Mardônio e faça o mesmo. Toda a Esparta e toda a Grécia o glorificarão. Foi uma tentação. A tentação de descer ao nível do inimigo. Responder à crueldade com crueldade. Olho por olho. Pausânias olhou para ele com um olhar frio e pesado. Limpou a espada ensanguentada e respondeu com palavras que deveriam ser esculpidas em granito. Você me aconselha a agir como agem os bárbaros, e não os gregos. Nós os vencemos justamente porque somos melhores. Eu não luto contra mortos. Leônidas já está vingado. Ele está vingado por estas montanhas de cadáveres ao nosso redor. Este pagamento é suficiente. Ele ordenou que não tocassem no corpo do inimigo. Naquele momento, em pé na lama e no sangue, Pausânias obteve sua principal vitória, não sobre os persas, mas sobre si mesmo, sobre a fera interior. O Ocidente venceu o Oriente não apenas com a lança, mas com o espírito. A recusa em profanar o cadáver tornou-se a linha que separou os homens livres dos escravos da tirania. A Batalha de Plateias terminou. A ameaça persa que pairava sobre a Europa foi eliminada. A Grécia estava livre. Mas a que preço? Olhe para este campo, dezenas de milhares de cadáveres que não há quem enterre. O fedor da decomposição que pairará sobre a Beócia por meses. Cidades destruídas, aldeias queimadas, viúvas e órfãos. Não é uma imagem bonita de livro didático. É a realidade feia, suja e nauseante da guerra. E agora, faça a si mesmo a pergunta principal. Por que você sabe sobre as Termópilas, mas quase nunca ouviu falar de Plateias? Por que 300 espartanos perdedores se tornaram uma lenda sobre a qual se fazem sucessos de bilheteria e dezenas de milhares de vencedores que realizaram o maior massacre da antiguidade foram esquecidos? A resposta é simples e cínica. Termópilas é uma bela tragédia, é romance, morte heróica, autossacrifício, roupas limpas, palavras nobres. É um mito que é conveniente vender. E Plateias é a verdade. É caos, erros de comando, covardia de aliados, traição, sede, sujeira e massacre impiedoso de indefesos no final. Nas Termópilas, os gregos perderam de forma bonita. Em Plateias, ganharam de forma feia.
Amamos os mártires, mas temos vergonha dos carrascos, mesmo que esses carrascos tenham nos salvado. A vitória em Plateias salvou a civilização ocidental. Se os gregos tivessem perdido aqui, o Partenon nunca teria sido construído. Sócrates não faria suas perguntas. O direito romano não teria surgido. E o mundo que conhecemos seria muito diferente. Somos todos filhos dessa matança sangrenta. Mas a história é uma memória seletiva. Ela apaga a sujeira e deixa apenas o brilho. Lembramos de Leônidas porque ele morreu em pé. Esquecemos Pausânias porque ele sobreviveu, venceu e depois, anos mais tarde, enlouqueceu com o poder e foi morto por seus próprios concidadãos. Plateias é um lembrete de que a verdadeira vitória não é estéril. A liberdade não é dada de graça e não se ganha com luvas brancas. Ela é arrancada com os dentes, cheira a suor, medo e ferro. Ela se apoia em montanhas de cadáveres. E às vezes, para salvar a luz, é preciso mergulhar as mãos até os cotovelos na escuridão. Então, da próxima vez que ouvir falar dos 300 espartanos, lembre-se dos milhares de assassinos sem nome em Plateias. Lembre-se do medo deles, da fúria deles e do trabalho deles. Porque foram eles que lhe deram o direito de lembrar. Esta foi Plateias, o massacre esquecido que salvou o Ocidente.